Bora ler a Bíblia hoje, continuando o nosso capítulo 5 de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, que nós já tratamos de alguns assuntos, né? E hoje, pela graça do Senhor, nós vamos continuar e vamos terminar ele em nome de Jesus. Amém? Olha só, nós vimos curas, né? Nós vimos Jesus atuando de várias formas. E agora, a partir do versículo 27, nós vamos entrar em um detalhe, em um assunto sobre a cultura da região naquela época, sobre profissões, sobre tipos religiosos. E eu queria antecipar para você, para ficar mais fácil de a gente entender. Nós vamos falar sobre uma classe que eram os cobradores de impostos, ou os publicanos. Você vai encontrar em algumas traduções publicanos e em outras cobradores de impostos. Quem eram essas pessoas? O que acontecia naquela época? Roma dominava toda aquela região, inclusive a região de Israel. E o povo de Israel, ele não aceitava ser dominado por Roma, porque eles entendiam que eles só deviam se curvar, eles só deviam obediência a Deus. E Roma, com uma cultura, tratando aí da história, né? Com uma cultura que vinha do helenismo, do grego, né? De uma cultura ao corpo, de uma cultura ao poder, ao conhecimento, à sabedoria, estava pouco se importando para os costumes dos judeus. Então, o que Roma fazia? Olha, judeus, eu permito que vocês cultuem ao Deus de vocês, que vocês tenham as práticas de vocês, desde que vocês não atrapalhem o nosso governo, a nossa gestão. Então, Roma permitia que o povo judeu tivesse suas sinagogas, adorassem ao seu Deus, mas existia a política governamental. Então, Roma cobrava impostos, Roma não suportava baderna e nem qualquer tipo de alvoroço, né? Tanto é que quando Jesus foi julgado e condenado por Pôncio Pilatos, que era o governador romano na região da Judeia, né? Por que ele foi levado até Pôncio Pilatos, se na verdade era uma questão religiosa? Por que ele foi levado a Pôncio Pilatos, né? Porque os religiosos levaram ele até Roma, porque eles usaram a justificativa de que Jesus estava causando baderna, confusão, estava levantando o povo para se tornar independente. Essa foi a justificativa dos religiosos, né? Por isso que Jesus foi condenado por Pôncio Pilatos, porque os religiosos judeus, eles não tinham autonomia para condenar uma pessoa à morte. Eles poderiam ter seu julgamento sobre suas questões religiosas ali, mas nada com muita liberdade, né? Então, muito bem, Roma exercia o domínio sobre a região e os judeus poderiam exercer um domínio religioso desde que não colidisse com os interesses dos romanos. E vamos lá, aqui nós temos uma figura chamada cobrador de imposto ou publicano. Essa pessoa era alguém da cidade escolhida por Roma, que iria cobrar os impostos daquela região. Então, para que Roma conseguisse administrar tudo direitinho, escolhia-se alguém daquele povo que ficava ali cobrando impostos, da outra região cobrando impostos. E o que esses cobradores de impostos faziam? Eles negociavam com Roma. Fala assim: Roma, essa região aqui te dá quanto de imposto? Olha, dá X denários, vamos falar do dinheiro da época. Dá X denários. Pois eu vou te dar X denários por mês e deixa que eu cobro o imposto deles. Roma, beleza. Roma queria os impostos e ponto final.
Só que os cobradores de impostos, eles pagavam para Roma X denários e cobravam 2x do povo. Eles acabavam lucrando muito. Lembra que quando João Batista estava batizando e as pessoas chegaram, o que é que a gente precisa fazer? João Batista disse, quando vocês forem cobrar, não cobrem mais do que do que as pessoas devem, né? Eles já estavam se referindo a isso, que naquela região era muito comum, né? As pessoas, eles pagavam muitos impostos, porque além do que Roma cobrava, os cobradores de impostos, eles colocavam uma carga a mais. Por isso, esses publicanos, cobradores de impostos, eles eram altamente rejeitados pela população. Eram pessoas muito mal vistas pelo povo judeu, principalmente se esse cobrador de impostos fosse alguém de sangue judeu. Ou seja, eles viam aquela pessoa como alguém que estava traindo a sua própria nação, né? Alguém que se associou a Roma, sabe? Então eu queria que você entendesse que o cobrador de impostos ele era muito mal visto pelos judeus. Outra coisa que eu queria que você entendesse é que esse povo judeu, né, o povo escolhido de Deus. Quem era judeu, Francisca? Judeu era todo aquele descendente de Abraão. Quando Deus chama Abraão e diz que ele será pai de muitas nações, que será pai do povo dele, Deus separa um povo. Esse povo descendente de Abraão seria um povo que Deus usaria para representá-lo na terra. Ou seja, esse meu povo ele vai ser diferente, esse meu povo vai me obedecer e os outros povos terão a oportunidade de me conhecer através deles. Esse era o plano de Deus. Porém, ao longo da história, não foi assim que as coisas aconteceram. O povo judeu, o povo descendente de Abraão, o povo escolhido por Deus, por muitas vezes se afastou de Deus ao longo da história. Lembra que uma vez eu já falei, Deus fez várias alianças com o seu povo ao longo da história. Em todas elas, Deus cumpria a sua parte, mas o povo não. Até chegar um momento em que Deus mandou alguém para representar o povo e cumprir a sua parte na aliança. Foi quando Jesus veio e tomou o nosso lugar na cruz. Pagou pelos nossos pecados e nós agora estamos escondidos atrás de Jesus, porque Jesus é o nosso representante. Entenderam? Então, o povo de Deus, escolhido para representá-lo aqui na terra, né, ao longo dos anos, ele se tornou essa nomenclatura, ele adotou essa nomenclatura, judeu, que vem de onde? Judeia. A região da Judeia, onde ficava Jerusalém, que era aquela cidade, né, de adoração, aquela cidade onde o templo foi construído, onde Abraão sacrificou Isaac, onde o templo as pessoas viajavam todos os anos para lá. Então tinha uma simbologia naquela cidade, Jerusalém, que ficava na região da Judeia, que ficava na região de Israel, que a gente conhece hoje. Beleza? Então, esse povo judeu, ele começou a se dividir, a subdividir em partidos religiosos. Esses partidos não eram políticos, tá, gente? Mas tinham um cunho político, porque eles defendiam ideias, né? É como, por exemplo, hoje nós temos a Igreja Batista, nós temos a Igreja Presbiteriana, nós temos a Assembleia de Deus. São igrejas que adoram o mesmo Deus, porém tem em algum ponto específico ideias divergentes sobre a liturgia, como fazer isso, como fazer aquilo, o modo de fazer, compreende? Então assim também existia lá no povo judeu. Então existiam duas classes muito conhecidas, que eram fariseus e saduceus. Você vai precisar entender isso, porque nós vamos falar muito de fariseus, né? A diferença principal entre essas duas classes de judeu. O fariseu,
ele era muito comum, era muito numeroso. E eles acreditavam na ressurreição, né? Os saduceus, por sua vez, não acreditavam na ressurreição. Essa é a principal diferença, né? Os fariseus, eles criam em anjos, já os saduceus não, né? Então, basicamente, né, doutrinariamente, era essa divergência entre eles. Porém, politicamente, não é diferente nos dias de hoje, né? As pessoas que tinham o status mais alto, né, nessas classes, eles acabavam se utilizando desse status para exercer certo controle sobre as pessoas. Então existiam os cargos mais altos dos fariseus, dos saduceus, existiam escolas teológicas, ou seja, escolas que ditavam a doutrina, explicavam a doutrina das escrituras, né? Então, haviam esses partidos, né? E os fariseus, eles eram muito conhecidos por serem muito legalistas. Eles iam muito ao pé da letra, né? E exigiam muito que as pessoas fossem legalistas. Dá um exemplo aqui para os dias de hoje. Eu dou cesta básica, fiz minha obrigação, ponto final. Eu não preciso ser generoso com o meu funcionário porque eu já pago o salário dele. A minha obrigação é pagar o salário dele. Eu não preciso ajudar um pedinte na rua porque eu já dou o meu dízimo na igreja. Fiz minha obrigação. Sabe? Eles se apegavam muito ao externo. Mas o interior, que é o que Deus quer de nós, o nosso coração generoso, o nosso coração que ama o próximo, isso eles não tinham. Uma vez, Jesus falou para eles: hipócritas, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo até do coentro e do cominho. Olha só, dos temperos, né? Dos temperos, mas se perdem em coisas, né, mais simples. Tem outro versículo que fala assim, ó: vocês engolem um camelo e se engasgam com um mosquito, sabe? É nessas situações de que a gente às vezes quer ser muito rigoroso e legalista e não presta atenção na pureza do nosso coração. Como que tá a intenção das nossas coisas, né? A intenção do que a gente faz, a intenção do que a gente faz no nosso trabalho, a intenção do que a gente faz da porta para fora da nossa casa. Ou nós temos vivido uma vida de máscaras? Os fariseus, eles jejuavam várias vezes por mês, né? Existia um limite, né, de jejum. E eles eles jejuavam muito mais, né? E quando eles jejuavam, eles ficavam tristes, não lavavam o rosto, ficavam com aquele aspecto que era para as pessoas perguntarem: vocês estão jejuando? Sim, eu estou jejuando, sabe? E Jesus repreendeu. Ele disse: quando vocês jejuarem, lavem seu rosto, se espertem, não precisa vocês ficarem, né, demonstrando que jejuaram. Outra situação, eles ficavam nas esquinas. Eu não sei se vocês já viram em algum vídeo, né? Aqueles homens com aquelas túnicas compridas, né? E aquele chapéuzinho, e eles ficam, né, se balançando, né, nas esquinas, orando, né, se balançando. E aí Jesus fala: é hipocrisia. Não precisa vocês ficarem nas esquinas orando. Entra pro teu quarto, fecha a porta e conversa direto com teu Deus, né? Jesus não está dizendo que faz mal você ir para uma esquina pregar o evangelho, você tá num lugar público e sentiu necessidade de orar e orar. Não, não é isso. Jesus condena a hipocrisia. Só faz lá, sabe? Trazendo para os dias de hoje. Só chora quando pega o microfone. Eu não entendo, né? A pessoa em casa lê a Bíblia, escuta um louvor na rua, nada, normal. Mas quando
pega um microfone na igreja, aí a pessoa começa a chorar, falar em língua. Misericórdia. Né? Isso ainda existe até hoje, tá, gente? E isso é isso que Jesus condena. A hipocrisia, as duas caras. É você ser uma coisa em um lugar e ser outra em outro lugar. Olha, nós já estamos com 15 minutos e eu só falei de doutrina e de teoria aqui para você entender, mas vai ficar fácil você entender agora. Olha o que diz o versículo 27. Depois disso, depois de quê? De Jesus curar um paralítico. Lembra? Levado pelos 4 amigos que destamparam o telhado. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, um publicano, chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse, venha comigo. Só um parênteses aqui, pessoal. Esse Levi é o mesmo Mateus, tá bom? As pessoas com nomes duplos, né, tinham um com sentido grego, outro judeu, né? Então, alguns, provavelmente Levi era o nome grego de Mateus, tá bom? Então, Jesus diz a ele, venha comigo. Versículo 28, Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Olha que interessante, um cobrador de impostos, alguém com o coração cheio de ambição por posses e dinheiro, né? Ele deixa tudo, deixa a coleta de impostos e acompanha Jesus. Versículo 29, então Levi fez para Jesus uma grande festa em sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas sentadas com eles. Claro, as amizades de um professor vão ser muitos professores. É lógico isso, né? A amizade de um comerciante vai ser muitos comerciantes, né? É comum. Versículo 30. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram, por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? E Jesus passou na frente e respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Eita, Jesus atacou bem na ferida deles. Quando Jesus diz, os que têm saúde não precisam de médico, e sim os doentes, Jesus estava dizendo quem eram os fariseus e quem eram os cobradores de impostos. Jesus estava dizendo, ó fariseu, você acha que você é bom o suficiente. Você não se identifica como alguém doente. Então, você não precisa de médico, beleza? Mas esses aqui, eles entendem que estão doentes. Eles estão espiritualmente doentes. E eles precisam de médico. Por reconhecer a sua doença, eles estão aqui comigo. Mas vocês não se acham pecadores? Vocês não acham que estão errando em nada? Pelo contrário, vocês se acham superiores e perfeitos, vivem procurando defeito nos outros. Então, para que vocês vão precisar de médico? Essa reflexão, nós temos que trazer à nossa mente. Será que nós estamos nos sentindo autossuficientes? Né? Será que nós temos feito essa reflexão? Eu vou terminar com vocês o capítulo 5 porque fala da mesma coisa. No verso 33 diz que algumas pessoas disseram a Jesus, os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os discípulos do Senhor não jejuam. Jesus respondeu, vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Jesus fez também essa comparação. Ninguém corta um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova.
e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor. Olha só que interessante. Jesus faz várias comparações aqui, né? Sobre o jejum. O que ele disse? Ele disse, olha, sim, é interessante jejuar, mas nós estamos em uma festa de casamento. O noivo está entre os convidados. Você acha interessante eles jejuarem? Jesus está dizendo que ele é o noivo. Jesus está... A Bíblia toda compara Jesus com o noivo e a igreja com sua noiva. E a Bíblia diz que ele vem resgatar a sua noiva, como no casamento judeu, que eu já expliquei aqui, que era dividido em 3 fases, né? E Jesus vem resgatar a sua noiva. E nós ansiamos muito por esse tempo. Mas ele também compara as pessoas de mentalidade enrijecida, as pessoas que não abriam suas mentes para entender quem era Jesus, para entender que elas precisavam de um médico. Ele diz que é como pegar um pedaço de pano novo para remendar uma roupa toda rasgada de pano velho que se desmancha. Não vai dar certo. Ele também fala de odres e de vinho. O odre é uma bolsa, um saco de couro, onde eles colocavam o vinho, e vinho fermenta e aumenta de tamanho, né? Para isso, o couro deveria ser novo, porque ele ia esticar à medida que o vinho ia fermentando. Se você coloca um vinho em um odre velho, que já esticou bastante, não tinha mais para onde esticar, quando esse vinho começasse a fermentar, ia arrebentar, ia se estragar tudo. Jesus está dizendo que nós precisamos ser odres novos. Nós precisamos ser novas criaturas. Nós precisamos de flexibilidade para entender o evangelho. Que as coisas não são a ferro e fogo. Que nós precisamos ter um coração moldável, ensinável. Nós precisamos deixar que o evangelho nos dilate, nos molde, nos transforme. Que nós entendamos isso e possamos refletir nessas palavras de Jesus. Sermos odres novos, sermos novas criaturas para a honra e glória do Senhor. Fica com Deus e até amanhã.